Fala, fiel! A semana promete ser intensa para quem respira Corinthians, porque o clima de decisão já tomou conta do clube e cada movimento no CT Joaquim Grava passa a ganhar peso de semifinal. O torcedor vive aquela mistura de ansiedade, confiança e aquela pontinha de preocupação que sempre aparece quando o calendário afunila e o elenco começa a sentir mais forte o desgaste da temporada. E a grande pauta do momento é justamente a preparação para o primeiro duelo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Uma batalha que pode definir o rumo do Timão no ano e que já deixa claro quem chega em condições de ajudar e quem ainda corre contra o tempo. A notícia que mais trouxe alívio nos últimos dias foi ver Memphis Depay treinando com o grupo, participando das atividades com naturalidade e mostrando que o incômodo no joelho finalmente ficou para trás. Ele vinha de um período de transição, trabalhando entre o departamento médico e o campo, e a comissão técnica tratou tudo com muito cuidado para não correr riscos desnecessários. Mesmo estando próximo da liberação, o jogador acabou preservado na rodada passada. Até porque ninguém queria acelerar nada e perder uma peça tão importante justamente antes de um confronto tão decisivo. Agora, confirmado para o jogo, ele passa a ser uma das principais armas ofensivas do Corinthians nessa semifinal. Enquanto Memphis se junta ao elenco com totais condições de ajudar, a situação de Rodrigo Garro e Yuri Alberto ainda deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha. Ambos seguem sendo avaliados e ainda não foram liberados, o que não deixa de ser preocupante, já que o time sente falta da força criativa do meio e da presença diária que faz diferença nos jogos grandes. O Corinthians tem tentado segurar ao máximo para que não haja nenhuma precipitação, mas o relógio vai correndo mais rápido a cada dia que passa. O duelo do fim de semana pelo Campeonato Brasileiro deve contar com um time totalmente mexido, justamente porque a prioridade neste momento é preservar quem tem chance de jogar a semifinal. E faz sentido. Esse rodízio tem sido constante nas últimas semanas, mas agora, com a decisão batendo a porta, a escolha da comissão técnica é ainda mais clara: segurar, preparar e chegar forte quarta-feira que vem. O Cruzeiro, adversário do Timão na próxima fase, é uma equipe extremamente organizada, acostumada a competir em alto nível e que vem fazendo uma campanha sólida. Porém, mata-mata é outro universo. Nada do que acontece no Campeonato Brasileiro garante que o jogo será igual. Tudo vira detalhe, intensidade, leitura, concentração, psicológico. O Corinthians sabe que precisa sobreviver ao primeiro duelo fora de casa para trazer a decisão para a Neoquímica Arena, onde o ambiente muda. A força da torcida pesa. E o clima costuma virar combustível para jogos históricos. E é justamente por isso que contar com o trio Garro, Memphis e Yuri seria essencial. Quando os três estiveram juntos nesta temporada, os números são claros. O desempenho ofensivo do time sobe, as jogadas fluem com mais naturalidade e a sensação de perigo constante aumenta. Não é à toa que o torcedor fica ansioso para saber se eles estarão à disposição. São jogadores capazes de mudar um clássico, um mata-mata, um lance isolado que define tudo. Yuri Alberto, em especial, vive aquela fase de altos e baixos que já virou uma espécie de novela pelo tamanho da carga física que ele carrega. Ele convive com incômodos, muitas vezes parece próximo da volta, treinando bem, e do nada reaparece mais limitado, precisando de mais tratamento. É um jogador que dá sinais de recuperação constantemente e pode, de uma hora para outra, aparecer pronto para o jogo. Isso faz a comissão técnica trabalhar com cautela, mas sem perder a esperança,
Porque ter um centroavante como ele à disposição em um momento decisivo muda completamente a construção do time. Já Rodrigo Garro é exatamente o contrário. Quando parece que está tudo bem, surgem dores inesperadas que tiram o ritmo e atrasam a preparação. Ele é aquele jogador que pode resolver numa cobrança de falta, num passe improvável, numa finalização de média distância. E sem ele, o Corinthians perde uma peça que reorganiza o setor criativo. Mesmo com todas as dificuldades, o clube tenta manter o ambiente controlado para que nada atrapalhe a preparação. A comissão técnica trabalha para recuperar os atletas. O departamento físico busca equilibrar desgaste e intensidade, e o torcedor aguarda por boas notícias ao longo da semana. A presença de Memphis já é um ânimo enorme, principalmente porque ele se encaixou rápido, virou uma referência técnica e transforma o ataque com seus movimentos, visão de jogo e capacidade de decidir. Esperar por Yuri e Garro até o último dia é inevitável, já que ambos são fundamentais para encorpar o setor ofensivo e aumentar o repertório em uma semifinal que promete ser extremamente disputada. Além da questão esportiva, o clube também vive um momento de decisão fora de campo, com contratos e planejamentos para a próxima temporada sendo estudados. Alguns acordos importantes se aproximam do fim e a diretoria analisa quais devem ser renovados, quais precisam ser ajustados e onde será necessário buscar novas soluções. Há conversas internas sobre reposições, sobre projeções de elenco e sobre a necessidade de ampliar receitas para manter o Corinthians competitivo. O foco, porém, segue no campo, onde cada detalhe das próximas sessões de treino pode determinar quem entra em campo no duelo mais aguardado pelo torcedor. O clima é de concentração absoluta e de expectativa crescente. O Corinthians sabe que, mesmo com todos os problemas que surgiram ao longo da temporada, ainda existe a chance de transformar o ano em algo grandioso. Uma semifinal de Copa do Brasil é sempre um divisor de águas, e o Timão chega com uma mistura de experiência, talento e vontade que pode fazer a diferença. O torcedor observa de perto cada atualização sobre o departamento médico, cada sinal de recuperação, cada treino que aponta quem terá condições de formar essa linha ofensiva tão aguardada. E à medida que os dias passam, a sensação de que o time pode surpreender e avançar ganha força dentro e fora do clube, alimentada pelo retorno de Memphis e pela esperança de ter o elenco o mais completo possível para esse desafio gigantesco. Fiel. Quando a gente pensa que o ambiente já está agitado o suficiente, o calendário do Corinthians mostra que sempre existe espaço para mais pressão, mais debates e mais decisões importantes acontecendo ao mesmo tempo. A preparação para a semifinal continua firme, mas enquanto isso, o noticiário extracampo pegou fogo de novo, especialmente por causa de uma movimentação que reacendeu uma novela que parecia adormecida: o interesse europeu por Yuri Alberto. A cada janela, esse assunto volta com mais força. E agora, com a proximidade da reta final da temporada e com a necessidade de equilibrar as contas, o tema ganhou ainda mais relevância dentro do clube. Não é segredo para ninguém que o Corinthians vive um momento financeiro complicado. E qualquer jogador valorizado no mercado internacional acaba se tornando uma peça de estudo, ainda mais quando o clube detém apenas parte dos direitos econômicos. O nome de Yuri surgiu novamente em páginas europeias, e isso bastou para que o debate voltasse a mexer com o humor do torcedor. Entre os torcedores, o sentimento é dividido. De um lado,
Há quem veja na venda uma possibilidade de reorganizar a situação financeira, abrir espaço no orçamento e até viabilizar novos reforços. Do outro, existe a galera que entende que Yuri, mesmo vivendo fases oscilantes, é fundamental para o Corinthians no longo prazo, tanto pela sua capacidade de decisão, quanto pela dificuldade em encontrar um centroavante com o seu nível, sua idade e seu potencial de entrega em campo. Essa divisão de opiniões é natural, porque o torcedor olha para o hoje, para na semifinal, para o ano, enquanto a diretoria precisa olhar para os próximos anos, para a folha salarial, para receitas e para o impacto de decisões administrativas. E é justamente essa diferença de perspectivas que faz a discussão ser tão intensa. A equipe técnica entende que perder um jogador desse porte pode comprometer o funcionamento ofensivo, principalmente porque Yuri não é apenas o artilheiro da equipe. Ele participa da construção, pressiona a saída de bola, abre espaços para quem chega de trás e ainda atrai marcação como poucos atacantes do país. O Corinthians sabe o quanto ele é importante em jogos grandes, e se a equipe quer brigar por títulos, ter Yuri em campo faz uma diferença gigantesca. O problema é que o mercado europeu age com agressividade quando identifica brechas. E a possibilidade de uma nova investida ao fim da temporada reacende conversas que estavam adormecidas. A diretoria avalia todas as possibilidades, mas a ordem do momento é manter o foco máximo no campo, porque a semifinal contra o Cruzeiro é vista como uma oportunidade rara de reacender o protagonismo do Corinthians na temporada. Enquanto isso, a equipe trabalha silenciosamente para resolver questões contratuais e renegociar alguns dos seus acordos de patrocínio, já que vários contratos importantes chegam ao fim. Uma parte da torcida talvez nem perceba o quanto isso mexe com o planejamento do clube. Mas a diretoria sabe que acertar esses detalhes agora pode definir o tamanho da força financeira que o Corinthians vai ter no ano seguinte. Nos bastidores, existe o esforço para ampliar parcerias, ajustar valores e evitar perder fontes importantes de receita, porque o clube não quer repetir a frustração do início do ano, quando a arrecadação ficou bem abaixo do projetado. Nos corredores do Parque São Jorge e da Neoquímica Arena já se fala abertamente sobre a necessidade de reorganizar o modelo comercial, modernizar a abordagem com patrocinadores, valorizar propriedades que ficaram vazias e trazer mais estabilidade para o departamento de marketing. São conversas que parecem distantes do gramado, mas impactam diretamente a vida do clube e até o poder de investimento para montar um elenco competitivo. Enquanto isso, parte da torcida observa cada uma dessas movimentações com desconfiança, porque depois de tantos anos de turbulência administrativa, o torcedor aprendeu a olhar tudo com cautela. Porém, apesar das divergências internas e das críticas, há um ponto de consenso. O Corinthians precisa urgentemente voltar a crescer fora de campo para conseguir evoluir dentro dele. Ao mesmo tempo, os jogadores seguem treinando e a comissão técnica tenta manter o grupo blindado. A cabeça de todo mundo está na semifinal, e cada treino dessa semana carrega uma importância gigante. A recuperação de Memphis trouxe novo ânimo ao elenco, que ganhou mais movimentação ofensiva, mais confiança e uma nova perspectiva de atuação no jogo de ida. Ele se tornou rapidamente não só uma referência técnica, mas uma liderança silenciosa dentro de campo. Alguém que inspira pela forma como enxerga o jogo e pela maneira como influencia os companheiros. A presença dele em Belo Horizonte pode ser um divisor de águas para o Corinthians,
principalmente se o time conseguir controlar o ritmo e encaixar contra-ataques com velocidade. Enquanto isso, a torcida vive aquela mistura clássica de ansiedade e fé. Cada pronunciamento da comissão técnica vira combustível. Cada sinal de evolução física dos jogadores cria esperança. Cada imagem de treino se transforma em expectativa. Uma semifinal é sempre um capítulo à parte, independentemente do momento vivido anteriormente. E a Fiel sabe bem disso, porque já presenciou viradas improváveis, campanhas épicas e jogos que parecem escritos para testar o coração do torcedor. A tensão cresce, mas cresce junto à sensação de que o Corinthians pode novamente surpreender, que pode superar dificuldades e chegar a uma final importante num momento em que ninguém mais acreditava. É um período de dúvidas, mas também de enorme possibilidade. A equipe convive com questionamentos, com incertezas no elenco, com negociações internas, com debates intensos sobre o futuro de Yuri Alberto e com decisões financeiras que precisam ser tomadas. Mas nada disso diminui o tamanho da vontade do grupo de fazer história. A preparação segue, os ajustes finais vão sendo feitos nos treinos táticos e tudo indica que a reta final, até a semifinal, será vivida com aquela intensidade característica do Corinthians, onde cada detalhe pode mudar completamente o rumo da temporada. Enquanto o elenco se concentra e o técnico trabalha para montar um plano de jogo competitivo, o torcedor acompanha tudo com aquele sentimento que só o Corinthians desperta. Um misto de apreensão e confiança, de medo e esperança, de dúvida e certeza de que algo pode acontecer a qualquer momento. Porque, no fim das contas, é assim que o Corinthians vive suas grandes histórias, e a próxima pode estar prestes a começar. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O noticiário esportivo amanheceu tomado por um burburinho que poucos acreditariam possível há algum tempo. Rafael Veiga estaria acertado com o Corinthians. A informação, que circulou inicialmente em sussurros de bastidores, ganhou força ao longo das últimas horas e já provoca um terremoto no cenário paulista. No Parque São Jorge, fala-se em golpe de mestre. Na academia de futebol, em choque absoluto. A transferência, tratada como praticamente selada por fontes próximas às negociações, surpreende até mesmo quem acompanha de perto os movimentos dos dois clubes. O que mais chama a atenção não é apenas o peso do jogador, considerado há anos o cérebro do meio-campo alviverde, mas a forma repentina com que tudo teria acontecido. Algumas pessoas envolvidas no processo sugerem que o Corinthians se aproveitou de uma brecha contratual e de um momento silencioso nas conversas de renovação para avançar de maneira agressiva. O clube teria apresentado um projeto esportivo ambicioso, acompanhado de uma valorização salarial difícil de recusar. Há quem diga que a aproximação começou há mais tempo, de maneira discreta, e que o acerto seria fruto de meses de sondagens sutis. O impacto da notícia chegou de maneira especialmente dura à presidente palmeirense Leila Pereira. Assim que o rumor ganhou força, um áudio atribuído a ela começou a circular em conselhos internos, no qual desabafaria: machuca demais. Pessoas próximas relatam que a dirigente não esperava, de forma alguma, perder uma de suas principais referências técnicas. Menos ainda, antecipava que o destino seria justamente o maior rival. A reação dentro do clube é de indignação, misturada com incredulidade, e alguns membros influentes classificam a situação como golpe no orgulho alviverde.
Do lado corintiano, porém, o clima é de euforia contida. Fala-se em virada de chave e em um reforço capaz de mudar a atmosfera no elenco. A diretoria, mesmo sem confirmar oficialmente, não esconde o entusiasmo. Nos corredores, comenta-se que a chegada de um meia desse calibre seria um recado claro de que o clube deseja retomar o protagonismo perdido. Ainda que nada tenha sido anunciado de forma oficial, a movimentação nos bastidores indica que algo grande está realmente em curso. E, enquanto torcedores de ambos os lados tentam entender se o rumor é realidade ou exagero, uma certeza já se espalha. O futebol paulista dificilmente continuará o mesmo após essa possível reviravolta. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!